O número de habitantes do município de Sumé coletados no censo demográfico do IBGE, ao total foram 16.950. Por esse número, em tese, não atingiu a estimativa que seria acima de 17 mil. Porém, segundo o IBGE, foram deixados aí de contabilizar 80 casas de ser aí recenseadas. E com essas 80 casas, como essas 80 casas não foram recenseadas, o que é que vai acontecer? O IBGE vai seguir um protocolo, onde vai colocar 2 pessoas de cada residência. E isso provavelmente fecha aí a cota necessária que Sumé precisa para não perder aí repasses do governo federal. Quem explica isso é o Luan, lá do IBGE, que a gente foi conversar com ele. Vamos ver. Censo demográfico do IBGE e o número estimado da população de Sumé, no Cariri da Paraíba, enfim será atingido, segundo o coordenador da instituição. A estimativa de 2022, né, com base na projeção dos censos anteriores, estava em 17.095. A gente está finalizando o censo hoje, né, a coleta está finalizando hoje. A gente está com aproximadamente 16.950 de população recenseada, né? E aí a gente tem o conhecimento de cerca de 80, 90 domicílios ainda, que é de conhecimento de que há moradores, ou havia moradores na data de referência, que é 31 de julho. O recenseador passou e sabia que tinha moradores, mas não conseguiu contato com esses moradores, ou houve alguma recusa por parte da população. Então, no total, são de 80 a 90 domicílios nessa situação, né? E aí essa população que é de conhecimento, que reside nesses domicílios, não foi recenseada, né? Chama-se um domicílio ocupado sem questionário, né? E aí não está sendo contabilizado nesse valor atual de 16.950. Com o término do censo, o IBGE vai fazer uma imputação desse valor de população em cima, né, do total de moradores aqui do município de Sumé. E aí a gente vai, com certeza passa dos 17 mil, né? Porque se a gente pegar 80 domicílios, a média é de 2,6 moradores por domicílio. Quando multiplica 80 por 2,6, já passa aí de 200 pessoas, né? E aí 16.950 com 200 já passa, inclusive, bate a estimativa que a gente tinha para esse ano passado, 2022. Mas como funciona a estimativa que informa o número de habitantes de um município? É realmente preciso esses números? Essa estimativa era a projeção com base nos censos anteriores. O IBGE fez uma projeção pegando os censos anteriores de 91, 2000, 2007, 2010 e faz uma projeção há não sei quantos anos para frente, sabe? A precisão dessa estimativa, dessa projeção, a gente diz que é em torno de 5 anos, né? Que aí é quando o IBGE deveria fazer uma nova contagem, né? Então, os censos são de 10 em 10, 2000, 2010, 2020, 2030, e aí, entre censos, existe uma contagem da população que deveria ser feita nos anos 5, né? 2005, 2015, 2025, e aí era para ter sido feito em 2015, entretanto, com problema de recursos, né? De crise financeira, política, econômica, tudo que o Brasil já estava, né, experienciando lá em 2015, não foi possível haver essa contagem da população. E a gente ficou 12 anos vivendo de uma estimativa, né? Então, esse 17.096 é uma estimativa, né? É o que se esperava que a população de Sumé crescesse de 2010 para 2022, tá? Caso o número da coleta de dados não atingisse aquilo que era estimado, o município perderia recursos. Porém, há uma margem do número exato, que, segundo o Luan, será atingido. Para que não houvesse perda no recurso do município, teria que atingir a faixa de FPM, que é 16.980, né? Precisaria de 16.981 para manter na faixa de FPM que o município vinha recebendo anteriormente, nos anos anteriores, né? Então, ultrapassando 16.980, né? Chegando em 16.981 para frente, o município manteria o recurso que está recebendo do repasse do governo federal, né? E aí, com essa estimativa de passar de 17 mil, com base na imputação desses domicílios que não foram aplicados questionário, passando de 17 mil, o município não vai estar perdendo recurso, né, por parte do FPM, do Fundo de Participação do Município, que é o repasse do governo federal para os municípios com base em faixas de população. Agora mesmo está com quanto? 16.950 e uns quebrados, né? Tá nessa média assim, ou seja, tá com 30 pessoas
para manter. Só que aí tem esses 80, 90 domicílios que tem morador e que não está sendo contabilizado nesse valor atual. Mas vai ser contabilizado. Vai ser exatamente com o fim do censo, esses valores são jogados para a população total. Durante o período do censo, o trabalho foi dobrado. Isso porque a Prefeitura Municipal de Sumé realizou campanhas para que as pessoas procurassem o IBGE para responder ao censo. O Luan explica como foi desde o começo. O censo demográfico ele tem um período de coleta, que normalmente é de 3 meses, certo? A estimativa é que fosse feito de 1º de agosto a 31 de outubro, né? Era o prazo inicial do censo demográfico ser coletado, ser visitado todos os domicílios e aplicado questionário, certo? E por diversos motivos, né, que impactou aí o cenário nacional do IBGE, com desistência de recenseadores, com resistência das pessoas, acabou sendo postergado para novembro, até chegou a dezembro a coleta em alguns municípios, né? Aqui em Sumé a gente finalizou em novembro ainda. E aí, nessa primeira etapa, que é a coleta, é onde é coletado 95%, 96% da população, que foi o que atingiu a média de 16.500, mais ou menos. Foi a primeira prévia que o IBGE teve no final do ano passado. E aí, finalizada essa coleta, a gente entra em etapa de supervisão e de varredura, né? A supervisão, na verdade, ela ocorre concomitantemente com a coleta, né? Então, está havendo a coleta e está sendo supervisionado ao mesmo tempo. Quando a gente termina, entra uma etapa de varredura. E aí que é natural do IBGE já passar varrendo, né? Passando pente fino nos municípios. E aí, nessas varreduras, a gente acaba encontrando a população que ficou de fora, né? Que não foi recenseada. E aí foi justamente nessa etapa de varredura que houve toda essa campanha, né, da preocupação do município, da prefeitura, de todos os munícipes, né, de se apresentar ao IBGE e dizer que não foi recenseado. E aí fugiu um pouco do espectro do trabalho, que não era receber aquele monte de gente, na verdade o IBGE que vai atrás normalmente, né, visitando os domicílios, visitando os domicílios fechados que não tinha morador, para verificar se realmente não tinha morador, se foi uma falha do recenseador, buscando algum problema que tenha ocorrido no trabalho, né, para garantir que a qualidade fique o melhor possível. E aí, com essa campanha, né, de todo o município, da prefeitura, enfim, e a população veio até o IBGE. E aí, de um certo modo, foi bom, né, porque a gente conseguiu receber muita gente que não tinha sido recenseado e que evitou o trabalho da gente ter que ir atrás e não encontrar essas pessoas. Por outro lado, tumultuou muito aqui, porque 80% das pessoas que vieram já tinham sido recenseadas por outra pessoa da casa, né? Então, quando eu chego na casa do morador, uma única pessoa pode responder por todos, né, os moradores daquele domicílio. Então, as outras pessoas que não tinham respondido vieram aqui pensando que não tinha sido recenseado, embora já tivesse sido contado, né? Então, o trabalho foi esse, assim, a gente recebeu as pessoas, a gente está aí na campo, hoje mesmo ainda está fazendo algumas visitas em alguns locais que a gente percebeu que teve alguma omissão por parte do recenseador, e para poder encerrar e passar a régua nesse trabalho e finalizar de uma vez. Como foi entregue os dados 2022, o município chegou a perder recurso em um mês, por exemplo, ou não foi aplicado os efeitos? Aí eu não vou saber lhe dizer, né? Porque assim, o trabalho do IBGE, na verdade, é só repassar para o TCU, que é o Tribunal de Contas da União, a população que encontrou, né? E aí houve até uma polêmica aí que o TCU não deveria ter levado em conta o número que não é prévio, né? Que não terminou ainda o censo, mas é porque é uma responsabilidade que o IBGE tem com o TCU de todo ano passar o número da população de cada município do país, né? E aí, nesses números que não tem censo, nesses anos que não tem censo, trata-se de uma estimativa, né? E aí, no ano de censo, a proposta do IBGE era, em 2022, entregar o número real da população com o censo finalizado. Mas com a quantidade de problemas que teve, não foi possível finalizar, e aí teve que entregar no dia 28 de dezembro uma prévia do censo, né? E aí, muitos municípios que não tinham finalizado a coleta, finalizado essa etapa de varredura, se sentiram prejudicados porque esse número não refletia a realidade, né? E aí, se foi aplicado, eu não vou saber lhe dizer. Na realidade, o município, digamos assim, o IBGE é uma instituição muito séria, né? O município é quem deve se ATV, né? Se ater aí às próximas estimativas e também às questões de políticas, né? Pensar aí a importância desse instituto IBGE como entidade em si, ela é de extrema importância, né? Porque ela passa os números. O problema é que não foi se criado durante esse período, com os números, mesmo os números sendo baixos,
não foi criadas aí políticas de incentivo ao emprego, as pessoas persistirem aqui no local. Por isso que existe aí uma estagnação social, um trava, né, local, a cidade não cresce, de fato, populacional, as pessoas, quem vem logo vão embora novamente, né, essas pessoas não têm um sentimento de pertinência de ficarem aqui na cidade. Isso é uma verdade, né, gente? Ninguém foge disso, não tem para onde você fugir disso. Mas que bom, né, que a cidade aí, por exemplo, sabe, entendendo aí a situação, a cidade atingiu aí 16.950, não atingiu o número pela totalidade aí, total aí de pessoas, porém aí por conta desses domicílios aí que não foram atendidos, recenseados, e aí eles mesmo assim serão contabilizados como se tivesse 2 pessoas em cada um. É isso, acredito que é essa a informação que foi passada. Muito cuidado, gente, com as fontes de informação, né? Tem muita gente que quer pregar aí que está tudo certo, quando na realidade não é bem assim. A realidade é outra, né? Então é sempre bom você ter uma fonte de informação secundária para se informar melhor e ter assim de fato a raiz, né? Não falácias, e ter de fato a raiz do problema para que verdadeiras políticas venham ser implementadas no município, né? E não fique só em falácias, né? Ninguém está falando aqui de comemorar um número negativo ou um número positivo. A gente está falando de você filtrar a informação para que não se deixe enganar, para que não se pregue que aqui a gente vive as 1000 maravilhas, sendo que a realidade é outra. É extremamente importante e de forma cautelosa você, como pessoa, levar isso a um senso crítico e não simplesmente se render às paixões. A realidade de Sumé é outra e isso ninguém tira. Já teve a oportunidade de visitar a GD Farma? Vem, pois aqui é uma farmácia humanizada e que tudo o que faz é pensando em você.